O erro não é se importar. É deixar que percebam o quanto você se importou. O mundo moderno ensina que demonstrar intensidade é autenticidade, que reagir mostra verdade, que expor emoção é força, mas já deixou claro, homens sem postura são usados, descartados ou ignorados. E nada expõe mais sua vulnerabilidade do que demonstrar excesso de envolvimento emocional. Importar-se é humano. Expor descontrole é fraqueza estrutural. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, não para provar nada aos outros. Ele sentia, ele refletia, mas não performava emoção em público. Ele entendia algo essencial. Autoridade depende da percepção de estabilidade. Quando você mostra demais o quanto algo te afetou, você revela onde pode ser pressionado. Não é sobre virar frio. É sobre não entregar seu centro. A maioria dos homens comete o mesmo erro repetidamente. Alguém provoca, ele reage para mostrar que não gostou. Alguém ignora, ele demonstra incômodo. Alguém desafia, ele responde com intensidade visível. E toda intensidade visível vira informação. Sêneca alertava que o homem que se deixa perturbar se coloca em posição inferior. Não porque sentir seja errado, mas porque perder o controle da própria expressão entrega poder. Existe uma diferença silenciosa entre sentir e demonstrar que foi atingido. Quando você demonstra demais, você confirma que aquilo tem acesso ao seu equilíbrio. E qualquer pessoa que entende isso pode usar novamente. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você não depende do externo para manter estabilidade interna. Isso inclui não depender da validação, não depender da aprovação e, principalmente, não depender de vencer cada microconflito. Importar-se não é o problema. O problema é permitir que sua expressão emocional seja previsível, porque previsibilidade emocional cria vulnerabilidade. Homens que mostram exatamente o que sentem o tempo todo se tornam fáceis de ler, fáceis de testar, fáceis de deslocar. A autoridade começa quando existe filtro entre o que você sente e o que você revela. E esse filtro exige disciplina real. A maioria prefere o alívio imediato de demonstrar incômodo. Quer que o outro saiba que errou, quer deixar claro que foi afetado, quer provar que não ficou por baixo. Mas provar constantemente é sinal de insegurança. Homens estruturados não escondem emoção. Eles administram exposição. Há momentos em que demonstrar firmeza é necessário. Há momentos em que marcar limite é indispensável. Mas isso deve nascer de decisão, não de impulso. Quando você reage para aliviar o ego, você enfraquece sua posição. Quando você responde para manter coerência, você fortalece. E o ambiente percebe. O homem que mantém compostura mesmo quando provocado altera a dinâmica da relação. O homem que não revela facilmente o que o atingiu cria incerteza estratégica. E incerteza sob controle gera respeito. Esse é o primeiro ponto que quase ninguém entende. Não é sobre não sentir, é sobre não entregar seu ponto sensível de forma gratuita. E isso é apenas o início de uma estrutura mais profunda que envolve identidade, percepção e posicionamento. Porque quando você aprende a controlar o que revela, começa a controlar também o que os outros ousam tentar. O ponto mais perigoso não é demonstrar emoção uma vez. É criar o hábito de revelar sempre que algo te atingiu. Porque com o tempo, as pessoas aprendem seus padrões. Elas aprendem o que te irrita, o que te provoca, o que te faz reagir. E quando alguém entende seu padrão emocional, passa a ter vantagem estratégica. Já deixou claro que homens que não vivem segundo leis próprias acabam vivendo segundo as vontades dos outros. Quando você mostra facilmente que algo te afetou, você entrega sua lei interna para o ambiente. Marco Aurélio não negava sentimentos, ele os examinava em silêncio. Ele entendia que sentir não era o problema.
O problema era permitir que a emoção decidisse o movimento. Existe uma diferença profunda entre sentir algo e precisar que os outros saibam que você sentiu. A necessidade de demonstrar que foi afetado quase sempre nasce do ego. É um pedido indireto por reconhecimento. É uma tentativa de restaurar posição rapidamente, mas restaurar posição no impulso quase sempre enfraquece posição no longo prazo. Sêneca falava sobre o domínio da expressão. Ele não defendia frieza artificial, mas controle. Um homem que demonstra descontrole, mesmo que momentâneo, comunica instabilidade. E instabilidade afasta respeito. Não porque os outros julgam suas emoções, mas porque passam a prever suas reações. Previsibilidade emocional cria poder externo sobre você. Epicteto ensinava que a única coisa verdadeiramente sua é sua escolha diante do acontecimento. Se sua escolha é automática, você não está escolhendo, está reagindo. E reagir constantemente expõe prioridade interna. Se alguém percebe que você não suporta ser ignorado, poderá ignorar você para te mover. Se percebe que você não suporta crítica, poderá criticar para provocar resposta. Se percebe que você precisa ter a última palavra, poderá usar isso contra você. Isso não é teoria, é dinâmica social básica. Homens que demonstram demais o que sentem tornam-se fáceis de manipular. Não porque são fracos, mas porque são transparentes demais. Transparência emocional sem filtro é vulnerabilidade. Isso não significa virar indiferente, significa administrar exposição. Existe força em não revelar imediatamente o impacto que algo teve. Existe poder em manter expressão neutra enquanto processa internamente. Existe autoridade em decidir se algo merece resposta. E principalmente como essa resposta será construída. O homem estruturado não nega o que sente. Ele decide o que será visível. E essa decisão altera completamente a hierarquia da interação. Quando você não entrega a reação imediata, o outro não sabe se conseguiu atingir você. E essa incerteza reduz a vontade de testar novamente. Com o tempo, você deixa de ser alvo fácil. Mas isso exige suportar algo que poucos toleram. A tensão de não reagir no instante. A maioria quer aliviar o desconforto agora, quer mostrar que percebeu, quer deixar claro que não gostou. Mas homens que precisam deixar claro o tempo todo ainda dependem da validação externa. A autoridade começa quando você não precisa provar que sentiu. E essa construção ainda tem um nível mais profundo. O momento em que sua estabilidade deixa de ser técnica e passa a se tornar parte da sua identidade, independentemente de quem esteja observando. Quando essa estabilidade vira identidade, algo muda de forma definitiva. Você para de administrar imagem e começa a sustentar caráter. Até aqui falamos sobre não demonstrar excessivamente o que sente, mas existe um nível acima disso. Não ser governado pelo que sente, porque quando você já não depende da reação externa para validar sua posição, sua expressão se torna naturalmente controlada. Marco Aurélio não treinava com postura para impressionar o Senado. Ele treinava para não se trair. Essa é a diferença essencial. A preocupação não era parecer forte, era não agir contra os próprios princípios. Quando você internaliza isso, a necessidade de demonstrar que se importou desaparece. Você pode se importar profundamente, com respeito, com justiça, com honra, mas não precisa anunciar que foi afetado. Sua firmeza já comunica. Sêneca dizia que o homem sábio é igual a si mesmo em qualquer circunstância. Essa igualdade é rara. A maioria muda conforme o ambiente. Se está confortável, é calmo. Se é pressionado, altera tom. Se é desafiado, eleva a intensidade. Oscilação constante gera dúvida, e dúvida enfraquece a autoridade.
Quando sua postura permanece coerente sob diferentes pressões, você constrói algo mais forte do que presença momentânea. Constrói reputação silenciosa. Reputação não nasce de discursos. Nasce de repetição consistente. Epicteto lembrava que ninguém pode ferir seu caráter sem sua permissão. Isso significa que mesmo quando algo te atinge internamente, você ainda decide como isso será traduzido externamente. Esse espaço entre sentir e agir é o território onde homens comuns se perdem e homens estruturados se consolidam. O homem comum sente e expressa. O homem estruturado sente e decide. E decidir exige maturidade. Há momentos em que será necessário marcar limite com firmeza. Há situações que exigem resposta direta. Mas quando isso nasce de princípio e não de impulso, o impacto é diferente. Não há tremor na voz, não há pressa na fala, não há necessidade de provar. Existe apenas coerência, e coerência constante gera respeito antecipado. As pessoas começam a prever que você não oscila, que você não expõe fragilidade por qualquer fricção, que você não transforma incômodo em espetáculo. Isso altera a forma como interagem com você. Testes diminuem, provocações reduzem, tensões ficam mais calculadas, porque o ambiente aprende que não é fácil deslocar você. Mas há um último ponto decisivo. Essa postura não pode depender de plateia. Se você só mantém controle, quando está sendo observado, ainda está preso à validação externa. A autoridade verdadeira se mantém no silêncio. Ela se mantém quando ninguém está vendo, quando ninguém está julgando, quando não há nada a provar. E quando você chega nesse nível, o erro deixa de ser se importar. O erro deixa de ser sentir. O erro passa a ser permitir que o mundo dite como você deve expressar aquilo que sente. Homens comuns se importam e demonstram. Homens estruturados se importam e escolhem. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, constrói uma presença que não precisa de intensidade para ser respeitada. Quando essa postura começa a se repetir, ela deixa de ser esforço e vira padrão. Você não precisa mais se policiar o tempo todo. Simplesmente não reage de forma desnecessária. Não porque está tentando parecer forte, mas porque já não sente urgência em provar nada. Marco Aurélio treinava para não se trair diante das próprias emoções. Ele sabia que o maior risco não era o ataque externo, mas agir contra seus próprios princípios por impulso. E é exatamente isso que corrói a autoridade: incoerência. Quando você diz que não se importa, mas demonstra irritação. Quando afirma que está firme, mas responde com intensidade desproporcional. Quando tenta parecer estável, mas entrega desconforto no olhar, no tom, na pressa, as pessoas percebem. Sêneca dizia que o homem sábio é constante. Constância não é frieza. É alinhamento entre valor e ação. Se você decidiu que não será movido por provocações pequenas, então sua expressão precisa refletir isso. Cada vez que você mantém coerência sob leve pressão, você reforça identidade. Cada vez que evita transformar incômodo em espetáculo, você fortalece reputação silenciosa. Não é sobre esconder sentimento. É sobre não permitir que sentimento governe comportamento. Com o tempo, o ambiente aprende que você não oscila fácil. E quando percebem que não conseguem deslocar você com pouco, passam a medir melhor cada movimento. A autoridade começa a se tornar previsível na postura e imprevisível na reação. E isso muda a dinâmica das relações, porque homens que não demonstram facilmente o quanto foram afetados deixam de ser alvos óbvios. No fim, tudo se resume a uma pergunta silenciosa: você age para manter seus princípios ou para aliviar seu ego? Porque o erro nunca foi sentir, nunca foi se importar, nunca foi ter emoção. O erro é precisar que o outro saiba que você foi atingido.
Epicteto lembrava que a única coisa realmente sua é sua escolha diante dos acontecimentos. Quando você escolhe não expor facilmente o que sente, você preserva algo essencial: seu centro. Homens que mostram rapidamente o quanto se importaram se tornam fáceis de medir. E tudo que é fácil de medir é fácil de pressionar. Mas quando existe filtro, quando existe contenção, quando existe coerência entre valor e ação, algo diferente acontece. Você não precisa parecer forte. Você se torna estável. E estabilidade constante muda a forma como o mundo interage com você. Nem toda crítica exige reação. Nem toda provocação exige resposta visível. Nem todo incômodo merece palco. Autoridade verdadeira não nasce da intensidade emocional. Nasce da consistência sob desconforto. Quando você aprende a sentir sem se expor desnecessariamente, a se importar sem demonstrar fragilidade estrutural, a marcar limites sem perder compostura, sua presença muda. Você deixa de ser alguém que reage ao ambiente e passa a ser alguém que define o tom dele. E homens que definem o tom não precisam provar que se importam. Eles apenas permanecem firmes e isso é suficiente.